Bom dia, Renan. Obrigada pela disponibilidade. Eu vou me ater aqui aos pontos críticos que eu fiz, né, em relação a você aqui ontem na bancada. A liberdade de expressão é um pilar central do liberalismo, né? Inclusive, o direito ao anonimato pode ser visto como uma defesa ao próprio sistema. Jon Stewart defende, inclusive, que mesmo opiniões falsas devem e podem ser ditas, porque só no confronto de ideias é possível chegar à verdade. Nos Estados Unidos, que é o maior símbolo mundial de liberdade, não existe sequer crime de honra. Ontem eu falei aqui sobre minhas principais divergências contigo, que tem a ver com os episódios recentes de aparente ridicularização e tom de deboche a uma empreendedora que vendia cursos para vender pudins e o doxy feito a uma pessoa que disse, abre aspas, o Renan Santos é um fracasso político. Até o Luciano Huck já teve 2% das intenções de voto em pesquisa, e isso não quer dizer nada. Um sujeito sem família, sem legado, com uma voz fina que não intimida ninguém. Quem disse isso aí? Marcado foi uma mulher, né? Enfim. Um sujeito sem família, sem legado, com voz fina que não intimida ninguém, marcado por instabilidade, cheio de falas problemáticas sobre mulheres. A primeira propaganda eleitoral com aquele vídeo dele falando da Bárbara e o áudio das ucranianas já teria sido suficiente para queimá-lo de vez. Essa eleição já é do Tarcísio, fecha aspas. A mulher dona do perfil, inclusive, fez um vídeo com a voz dela e o antigo dono que deu o perfil a essa mulher justamente para sair desse meio, homem cuja foto foi postada por ti, também se manifestou ontem. Minhas perguntas são, qual o contexto da ridicularização à mulher, mãe que começou a vender pudins na pandemia, para obter liberdade econômica, e você acha que uma crítica sem crime algum a um agente político que hoje detém um bom aparato deve ser passível à intimidação e doxing? Vamos lá, vou começar da parte mais engraçada, que é a do pudim. É um tanto quanto bizarro a gente discutir pudim num cenário desse, mas a internet brasileira tem isso. Naturalmente, isso é uma crítica que foi feita pelo youtuber Nando Moura. E eu basicamente se baseia num vídeo que nós fizemos na minha live, nesse cenário aqui, durante as eleições de 2024, em que eu estava criticando o candidato Pablo Marçal. E a lógica, eu estava fazendo uma live de 2 horas, era uma live de 2 horas, falando sobre um problema do Brasil que é perda de complexidade econômica que nós tivemos nos últimos anos, e a geração millennial, que é a minha geração, vamos dizer, sendo enganada pelos próprios sonhos, e aí com base nisso ela está caindo numa conversa de vendedores de curso tal, que tornavam, vamos dizer, faziam um uso instrumental desse sonho dela de ter uma vida melhor, entregando ela, tipo, você vai mudar seu mindset. Eu estava falando disso, e aí eu fui demonstrar que a situação de complexidade econômica no Brasil era tão triste, que se eu abrisse um site de vendas de produtos online, de cursos, do Hotmart, eu ia encontrar coisas do tipo, eu abro o site, venda pudim. E aí, naquele momento, os cursos que mais vendiam no Brasil eram cursos de venda de pudim. Então, assim, eu não quero viver num país, sendo bem claro, eu não quero viver num país em que a classe média sonha em vender pudim. Eu não quero. Eu acho que um país em que as pessoas estão vendendo pudim pra fora e comprando cursos aos montes pra vender pudim, é um país que deu errado. E o Brasil deu errado. E aí eu não ataquei, eu nem... O zombar que eu falei, olha que engraçado, o nome da moça é Marçal. Olha, pudim, curso de... Eu falei isso. E é tão ridículo isso, porque essa crítica não afetou essa moça, que esse vídeo foi feito, é uma live do ano passado, nem chegou nela. E aí, 1 ano depois, um cara como o Nando Moura faz um recorte específico, tirando todo o contexto do vídeo. Quando você olha o contexto do vídeo, não tem nada. E aí fala, olha, este cara está atacando uma produtora de pudim. E aí chegou nela, né? Porque houve um ataque. Tanto que é tão inócuo e tão ridículo o ataque, porque quando ele estava contextualizado não é um ataque, que eles tiram ali do contexto. E aí ficou o Nando Moura, que é um cara maluco e que vive de destruir a esperança dos outros para poder ver recurso de como ir embora do Brasil. Ele fez esse ataque. Então, essa história é no mínimo ridículo, né? E eu mantenho a minha posição. Eu acho que um país em que as pessoas vão precisar comprar curso de pudim ou como fazer bolo de pote para vender para fora, é um país que deu errado. É o país que o Jerônimo quer ir na Bahia. É o país das pessoas permanentemente dependendo, do Estado, e 2, quando vai fazer o empreendedorismo, é um microempreendedorismo caseiro, velho. Esse país quebrou. Segunda coisa, eu não fiz doxing com ninguém. Doxing é uma coisa muito séria. Quem sofreu doxing desde o começo fui eu e minha família. Minha família foi alvo de doxing. Eu vou dar o seguinte exemplo. No ano de 2020, especialmente no ano de 2019, um perfil falso chamado Let's Dex, ligado ao Felipe G. Martins. Esse perfil, ele ficou criando uma teoria de que o MBL desviava dinheiro via superchats.
Essa thread foi utilizada por um promotor bolsonarista para fazer um inquérito maluco para prender membros do MBL e prender pessoas que não tinham nada a ver com o MBL. 2 pessoas foram presas ali. Ali, no ato da instalação do inquérito, eles utilizaram das prerrogativas do Ministério Público para pegar todos os dados, endereço, movimentação bancária, tudo isso foi pego pelo Ministério Público. Então, logo o Ministério Público fez uma operação com a Polícia Civil em São Paulo, completamente legal no ano de 2020. Eles abriram esses dados e deixaram disponíveis para todo mundo. Outra coisa que houve contra nós naquele período foi o governo Bolsonaro botou através da BIM Paralela gente atrás da gente o tempo todo, permanentemente. E o Kim Kataguiri, por exemplo, tinha o celular dele rastreado. A gente tinha as nossas movimentações rastreadas. Chegou ao ponto do Alan dos Santos saber onde eu estava circulando de carro e com quem eu estava tendo reunião. E a gente descobriu depois que o software que eles dispunham era um software que você tinha geolocalização do celular através das antenas. Isso já está público, já vazaram os nomes. Então, assim, invasão de espaços pessoais e doxing e divulgação, quem sofreu fomos nós. Agora, alguns sujeitos criam perfis falsos. Esses perfis falsos eram os perfis que eles usavam no nome deles. Eles usavam com o mesmo nome, os nomes eram públicos, as fotos deles estavam lá, tudo é absolutamente público. Aí esses sujeitos querem mentir, fazer cancelamento, né? Deram a entender que a Amanda que veio aqui, um desses perfis, que ela era prostituta. Outro quis falar que eu me cancelar falando que o Emílio do Pânico, que eu falei do câncer dele, não sei o quê. Ou seja, são grupos organizados, orquestrados para mentir. Grupos estão mentindo. Não é que eu hackeei, nada. Literalmente, os dados deles estavam públicos no perfil. Você fala, não, é uma mulher, não é uma mulher, é um homem, chama Pedro. É um homem que chama Pedro, é o dono do perfil. O nome dele é Margarete Meloni. Né, brincando de Margaret Thatcher com a Giorgia Meloni, e a foto é uma Meloni argentina, porque o sujeito, inclusive, mora na Argentina. Eu não vou permitir que ataquem os meus e se escondam com uma fotinho falsa e que não disponham, vamos dizer, do risco que a política impõe de, durante o cometimento de crime, você ser alvo, por exemplo, de uma ação. Eu não vou permitir. Essa não é a coisa mais liberal do mundo? Que seja. Para mim é a coisa que um homem faz com os seus. Um amigo faz com uma amiga. Doxing eu acho uma coisa muito baixa. Doxing eu não faço. Eu fui vítima de doxing, eu sei o que é ser vítima de doxing. Eu sei que é ter gente pegando teu endereço e indo na porta da casa dos teus pais xingar seus pais, como aconteceu. Agora, o cara vai xingar a Amanda e quer criar uma fotinho falsa e quer falar que a minha amiga é prostituta. Ué, tem que ser homem, tem que botar a cara ali.